Olá pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo. Marcos que está aqui com vocês, seu professor de JavaScript, galera. Então vamos lá, o que a gente vai fazer hoje aqui? Vocês viram o título do nosso vídeo, né? Na verdade eu vou rever, tá? Eu vou rever aqui com vocês, passo a passo, colocando um gráfico. Eu vou rever, tá? Então lá no nosso canal do YouTube, ó. Vou puxar aqui, YouTube. Vou pegar aqui meu canal. Seu canal, vou pegar aqui. Então aqui nos meus vídeos, a gente tem esse vídeo aqui, tá? Onde eu Mas coloco antes disso, vamos lá para parar aqui, onde eu coloco esse gráfico, ó, onde eu coloco o gráfico aqui do Google Charts em um aplicativo que está rodando com React, tá? E aí o pessoal tem colocado algumas dúvidas aqui, que o pessoal que é iniciante não sabe como colocar, não sabe como colocar os dados nele. Eu tenho recebido algumas dúvidas. Então, um dos nossos inscritos aqui, ele fala que ele é iniciando no React e ele quer saber como... Porque nessa demonstração eu usei dados estáticos, até porque a minha API ainda não estava pronta. Tá? Eu usei os dados aqui em cima. Mas o que ele quer saber? Ele é iniciante de React e quer saber como é que faz para colocar os dados que vêm de uma API no React. Então, a gente vai fazer passo a passo isso aqui com vocês, tá? Então, para começar... Como que eu inicializei o nosso aplicativo React? Tá? Eu não vou usar o Next aqui junto para esse exemplo. Tá? Eu já fiz a instalação aqui. Eu utilizei o construtor, o Vite. Tá? Vite é assim que é a pronúncia, tá, gente? Eu gosto de bater em cima disso. Aqui no overview da documentação do Vite, eles falam que é Vite. Se você der um play aqui, ele vai reproduzir o som de como que eles querem ser chamados. Tá? Então é Vite. Isso daí. Então eu fiz o comando. Então você vai vir aqui para baixo, vai fazer que vai usar o empacotador que você está utilizando, o gerenciador de pacotes, se é npm ou se é yarn, e procede com a instalação. Você vai ter uma estrutura, tá? Essa pasta aqui, ó, eu vou apagar ela. Essa aqui não vem. Você vai ter uma estrutura igual isso daqui. Então, um aplicativo React sendo gerenciado pelo Vite, ok? Certo. Aqui embaixo no meu terminal, eu só vou limpar. E o que a gente vai fazer? Então, a gente vai colocar o gráfico. Eu já fiz algumas limpezas, tá? Então, aqui em Public tem esse SVG, eu não vou mexer, vou deixar... No SRC a gente tem um Assets, tem do React aqui, eu não vou mexer, a gente não vai precisar mexer nisso. Para esse exemplo, não precisa. Eu limpei aqui o CSS que vem aqui dentro, porque como modelo, quando a gente inicializa aqui, ó, npm rundev, quando a gente inicializa, ele traz para a gente um modelo, né, da utilização. Então, vamos rodar aqui, ó. Rodou. Só que o nosso vai estar em branco. Eu já fiz toda a limpeza. Então, fica comigo aqui, se você não é inscrito. Vamos lá, nessa aula vai ser um pouquinho... Não vai ser um pouquinho curto, não vai durar 10 minutos, vai durar um pouquinho mais, mas eu vou fazer o passo a passo para colocar os dados naquele gráfico, tá? E eu vou mostrar qual que é o gráfico que eu peguei lá da biblioteca do Google React, tá? O app JSX é aqui que a gente vai colocar todas as informações. E aí eu vou mostrar para vocês como que a gente faz. Tá? O main é onde está carregando o aplicativo, o app. Então, você tem que saber pelo menos, se você está começando com React, para acompanhar aqui, você tem que, no mínimo, já saber de toda essa estrutura aqui, de como que faz para criar componentes, por que tem esse componente app aqui. Tá? Senão você não vai conseguir entender. E mais uma coisa, você precisa saber bem JavaScript para conseguir entender as coisas aqui que eu vou fazer, certo? Então vamos lá, primeira coisa, vamos vir aqui no nosso app JSX aqui. O que a gente vai fazer aqui, tá? Vamos retornar o nosso próprio app, né? Então vamos fazer aqui um export, vamos fazer um const app, e a gente vai retornar aqui, tá? Return, né? A gente vai retornar alguma coisa aqui. Ele sempre espera aqui um retorno. Eu posso colocar uma div aqui. E aí a gente tá bacaninha. Export default o nosso app aqui, né? Ele espera sempre, os componentes React, eles sempre esperam que esteja algum... Vou colocar um olá aqui. Só um olá assim.
ele sempre espera que esteja alguma coisa, né? Retornando para funcionar. Então tem aqui um olá, certo? O que mais que a gente precisa fazer? Aqui no topo, então a gente vai fazer um import de quem? De algumas coisas que a gente vai utilizar, tá? O import do using effect, a gente vai precisar dele, vírgula, e do using state, de dentro do React. A gente vai precisar desses caras, tá? O que mais que a gente precisa? Vamos aqui para o navegador e vamos pegar aqui ó, o React. Google Charts. Vamos achar aquela biblioteca. React Google Charts. Tá aqui, eu vou vir por exemplos aqui, ó. E o gráfico que eu estou usando lá naquela demonstração aqui nesse vídeo, tá? Que tem a legenda embaixo, esse tipo de coisa, é esse aqui, ó, o column chart. Tá? Você vai clicar no exemplo e ele já vai te dizer aqui, ó, um exemplo do que você precisa. É claro que antes de tudo, você precisa fazer a instalação da biblioteca aqui no seu projeto. Então vamos voltar para o React e você vai vir aqui, ó, rodar esse comando npm install --save react Google Charts. Eu já tenho isso daqui rodando, então eu só vou pegar esse import que eu já tenho instalado, vem aqui em cima e a gente vai importar então a lib aqui para dentro, certo? Podemos já pegar esse exemplo de componente que está aqui, ó, chart, que é o próprio componente que está ali. Vamos jogar ele aqui para dentro no lugar do olá. Eu vou só fechar aqui, ó, a div que acabou pegando, vou salvar e ele já está formatadinho, tá? Agora, depois que a gente fez a instalação tudo certinho e o componente já está aqui, se eu vir aqui no meu gráfico, ó, na nossa execução, eu já tenho até um gráfico aqui rodando, ó, tá? Com alguns pontos ali e tal. Mas o que a gente quer? A gente quer consumir de uma API. Então vamos lá. Aqui tem alguns dados. Vamos vir aqui em fora, ó, e eu vou pegar esse data aqui, esse array, tá? Esse data, e eu vou colocar aqui, ó, assim. E isso aqui é só para ter como modelo para vocês entenderem, tá? O que ele espera? Ó, eu vou comentar tudo isso daqui para vocês entenderem. O que o componente de gráfico aqui do Google ele espera? Qual é o formato de dado que você tem que colocar aqui no data? Você tem que mandar para ele um array com outros arrays dentro. Esses arrays que estão aqui dentro, eles têm que representar os dados. E como que vai ser? É como se tivesse aqui, ó, o age está no índice 1, certo? Então, no outro array, primeiro o índice 0 vai estar referente ao age, o índice 0 vai estar referente ao age. Aqui você tem, né, uma outra informação que também no segundo índice, né, no índice 1, então no outro array o que você tem no índice 1 vai ser referente a isso daqui. Basicamente isso daqui vai ser a informação que a gente vai colocar no gráfico e isso daqui vai ser os dados. Mas eles têm que estar alinhados dessa forma, tá? Então o que está, o primeiro array ele vai considerar como o eixo do gráfico, tá? Vamos voltar aqui, ó, para os exemplos para vocês entenderem isso. Vou pegar aqui o column chart. Ó, vou abrir um pouquinho mais, acho que aqui não abre. Essa parte abre, não abre. Vou puxar só um pouquinho aqui. Mas olha só, aqui tem um gráfico e aqui tem esse azul aqui é a densidade, é isso daqui, ó. Tá? E depois você vai ver assim, aqui tem o Cooper, tem o valor e tem uma cor. Certo? Só que a forma como ele está colocando aqui parece esquisita, mas é assim, ó. O elemento, a mesma coluna que está aqui no array, ó, Cooper, Silver, Gold, Platino, é o que ele está colocando aqui embaixo. Então essa linha aqui embaixo é a linha do elemento. Esse density aqui, ó, são os valores que estão aqui, que vão ser correspondentes. Então, ele está aqui em cima, ó, na legenda. Então, a densidade de cada elemento aqui, ó, densidade de cada elemento, ó, olha lá o Platinum, 21.45, ok?
que está acontecendo? Ó, o platino, a densidade dele é 21,45. É isso que esse é o formato que a gente precisa ter quando a gente chamar a nossa API. Então vamos começar a fazer aqui a prática, exatamente. Agora espero que você tenha entendido ali. Eu vou deixar esse modelo aqui só para a gente se basear. Eu vou comentar aqui essa propriedade só para ela não ficar dando erro, salvar aqui no componente. Muito provavelmente vai ficar dando erro aqui, que está faltando coluna, esse tipo de coisa. Aqui no nosso projeto, uma coisa que eu gosto de fazer quando eu vou consumir algum endpoint, é colocar uma pasta API, tá? E aqui dentro eu vou colocar um arquivo de API. Esse arquivo de API, ele é um JavaScript, tá? Então eu errei ali, .js. Ok, e o que eu vou ter aqui dentro? Eu vou declarar algumas constantes, nesse caso, como a gente está com o React, eu não vou usar um .env só para esse exemplo. E o que eu quero aqui? Eu quero uma URL. A URL que a gente vai consultar da nossa API. Tá? Eu quero uma outra constante aqui, ó. Uma outra constante. Minha API ela precisa de um token para poder me autorizar a consumir ela, tá? Isso aqui está errado. Isso aqui também não é assim que a gente coloca. E aqui embaixo eu vou fazer um export function. Tá? Esse function vai ser no caso, ó, get. Eu vou chamar de data mesmo, data API. Eu gosto de chamar assim. E aí eu abro essa função e eu abro ela aqui embaixo. Se eu tivesse mais endpoints para consultar, eu ia colocando várias funções aqui nesse arquivo e depois eu chamo lá no meu arquivo principal. Como que funciona isso? Qual que é a ideia por trás disso? Só para mim deixar mais organizado, eu posso dar um returning aqui, ó, em um objeto. Tá? Porque isso a gente vai usar onde? Dentro do fetch, quando a gente for fazer o fetch para a API. Então, olha só. Eu vou ter no nosso fetch, a gente tem o quê? A gente tem a URL. Certo? E a URL é o quê? Vai ser aqui, ó. Vai ser a nossa URL que vem ali em cima. Tá? Vai ser a nossa URL. Barra o endpoint que eu preciso acessar. Ok? Que no meu caso vai ser dash. E o dash vai ter um parâmetro aqui, que vai ser um ID. E eu vou dizer que ele é igual a 3. Esse ID, essa parte aqui, ó, é da minha API. Quando vocês forem fazer de vocês vão colocar o endpoint da API de vocês. Tá? E a URL que vocês vão preencher aqui é a URL base da API de vocês. Ok? O que nós temos mais aqui embaixo? Uma headers, né? Isso aqui, esse headers aqui é minúsculo aqui, headers. Tá? Vamos colocar um headers aqui. E aí dentro desse header a gente vai ter um method. Não dentro do header, tá? Não é dentro de headers, tá, galera? Minto para vocês aqui. Vocês vão pagar isso. E a gente coloca assim, ó. É que faz tempo que eu não faço essa parte aqui, mas a gente coloca assim, ó, options, que é as opções que precisa ter no nosso fetch, que é onde tem o cabeçalho, esse tipo de coisa. E tem um método. Method, tá? Method. Eu não gosto quando ele preenche assim. Method. Aqui, então, vai ser um get. E aqui a gente vai ter um headers. E no nosso headers, o que a gente vai ter aqui? Um content traço type. E aqui vai ser o quê? Um application barra JSON. É isso daqui que a gente costuma fazer. Certo? E aqui eu vou ter um authorization. Authorization. Esse authorization é o que eu tenho que mandar lá para minha API. Então aqui eu vou colocar um template string. E nesse authorization, a minha API espera que seja um bearer. Isso daqui, tá? Um espacinho. E aqui eu tenho que chamar quem? Quem eu chamo aqui? O meu token. Tá? O meu token depois eu vou colocar ali em cima. Essa parte, ela já está feita. Eu não sei se vocês entenderam o que eu fiz. Digamos que se eu tivesse mais endpoints na minha API, tivesse uma outra consulta, eu ia ter que fazer lá no meu código principal um fetch, eu ia ter que colocar o URL, os endpoints, tudo lá no meu código, né, principal, ia ficar muito bagunçado. Então, se você tivesse um outro endpoint, você vem aqui, duplica isso daqui,
que se faz? Um get alguma coisa API e muda o endpoint aqui. E aí você centraliza todos os seus endpoints do teu aplicativo React em um arquivo. Tá? Agora, como que eu chamo isso lá? Aqui dentro, tá? A gente, para fazer esse fetch, a gente vai criar uma function, é minúscula, né, gente? Uma function get, eu vou chamar de get data cart. É a função que a gente precisa executar. E essa função, ela precisa ser o quê? Ela precisa ser assíncrona. O que o fetch é, tá? Então aqui em cima agora eu vou fazer um import da minha API, ó. Import get data API. Tá aqui, ó, cara. Tá vindo de lá, certo? E agora eu não preciso ter todo aquele código aqui. Eu posso importar desse jeito. Como é que eu faço para executar isso daqui? Aqui dentro dessa função eu posso fazer uma desestruturação. Eu pego a URL, options, e executo esse cara aqui. Quando ele executar aqui, ele vai jogar para mim e retorna o objeto. Eu posso desestruturar e pegar as informações. Feito. Qual que é o nosso próximo passo? É criar um const response. Response vai ser igual a quem? Await fetch. Essa parte, no fetch, a gente precisa passar quem? A URL, certo? E o options. Feito. Olha só. Eu deixei o meu código aqui um pouco mais limpo, porque o options está onde? Está dentro da API, está tudo aqui, ó. No options que eu digo qual que é qual que é o método, qual que é o cabeçalho, se é JSON, se não é, eu mando a minha autorização, tá tudo aqui, tá? E a minha URL, é o meu primeiro parâmetro, eu já estou pegando aqui, então o nosso fetch ele já sabe para onde ele tem que ir. Salvei isso daqui. Aqui embaixo eu vou ter um outro const JSON, que ele vai fazer o quê? Await, eu vou pedir para esperar e pegar meu response e converter para um JSON. Feito? Então, quando eu tiver a minha resposta, opa, o que é isso? Fecha. Quando eu tiver a minha resposta, eu vou ter a resposta convertida em um JSON. Beleza? Então, estamos entendendo? Eu vou dar um zoom aqui, não sei se está ficando pequeno para vocês no vídeo, mas é isso daí. Então, a gente vai ter isso aqui. Então, a gente já tem uma parte dentro do nosso aplicativo feito. Vocês vão fazer tudo que eu estou fazendo dentro do componente principal, okay? Para a gente ter os acessos que a gente precisa. Tá? O que mais que a gente precisa? Aqui dentro do nosso componente nós vamos precisar, a gente já tem a função que vai chamar a nossa API. Quando que ela vai chamar? Quando carregar o componente e o componente estiver pronto. Como que a gente pega isso? Com o useEffect. useEffect, a gente cria um callback dentro dele. Tá? Esse callback vai rodar quando? Uma vez só, então eu vou tirar meu array de dependências, vou deixar ele vazio. Aqui eu chamo o get data API, executa ele aqui. Esse trecho vai ser executado uma vez só quando o nosso componente estiver montado e toda essa parte, que tudo estiver pronto. Aí ele chama o useEffect. Porque se eu chamar essa função aqui, executá-la no carregamento do componente, quando eu estiver vindo aqui, carregando, passar pelo componente, essa parte não vai estar pronta, ele vai dar um erro. Ele não vai renderizar direito. Então a gente tem que chamar dentro do useEffect. Vamos lá. O que mais que a gente precisa dentro do nosso componente? A gente precisa criar aqui um const data, vírgula, set data. O que é esse cara aqui? É o nosso useState. É onde a gente vai colocar o estado do nosso aplicativo. Posso inicializar ele como? Como nulo. Eu vou inicializar ele como nulo porque eu quero fazer o seguinte. Eu não quero deixar o meu chat aqui reclamando. Então eu posso vir aqui e dar um if em data. Eu vou negar aqui para ele confirmar. Eu dou um returning. Em React, nos componentes, o que interessa para ele, uma coisa que todo componente precisa, é ter um return. Você cria um componente, ele tem que ter um return, senão ele vai reclamar. Então o que eu estou validando? Quando esse componente iniciar, o data vai estar carregado com nulo, certo? Aqui no if, ele não vai executar nada disso daqui. Aqui no if, enquanto o data é nulo, ele retorna null. Se ele retornar null, ele não renderiza nada na minha tela. Tá? Mas o fetch ali,
ele aconteceu. Se eu vim aqui no network, eu vou dar um reload aqui. Deixa eu ver aqui se eu consigo encontrar. Olha.log. Não. Então, não tem problema, a gente já vai chegar aqui numa informação. Porque não é esse get datachat, eu errei aqui, ó. É esse cara aqui que eu quero. Ele aqui vai ser executado. A nossa API, de fato, ela não vai ser executada aqui. Rodei. Atualizo aqui de novo. Ó, ele vai dizer que tem um erro. Por quê? Porque não está vindo de lugar nenhum a informação. Eu ainda não tenho essa informação aqui na minha API. Certo? Então vamos continuar. O que a gente precisa agora? A gente precisa pegar os dados da nossa API. Eu tenho a API aqui, ó. Nessa extensão, tá? Eu vou vir aqui no meu collection. Vou vir aqui no wallet. Eu vou pegar de uma API que eu tenho hospedada, funcionando, os dados, que é o mesmo dado, que é a mesma API que fornece para esse aplicativo aqui atualmente. Volto para cá, volto aqui para o nosso VS Code. Tá? E aqui eu vou pegar o qual? Esse aqui, ó. Vamos testar ela. Eu vou dar um send aqui, ó. Ele vai processar, ó, me retornou informações. Essas informações estão preenchidas lá na minha API. Eu preciso pegar no Env aqui, Highway, é onde eu estou utilizando. Eu vou pegar aqui, ó, o endpoint. Tá? Vou colocar esse endpoint na nossa API aqui em cima, na URL. Tá? V1. Salvei. Só que eu preciso estar logado lá na nossa API. Para logar, eu vou logar utilizando essa extensão aqui para fazer a requisição, que eu já tenho as informações. Então, vou fazer uma requisição de login aqui. E ele vai me devolver um token. Tá, esse usuário que eu tenho é um usuário teste. Ele me devolveu o token. Eu vou voltar aqui no token e vou colocar o token aqui. Agora sim, quando eu fizer a requisição aqui, ele vai ser liberado pela minha API, tá? Então, fecho a API. No nosso aplicativo, eu vou dar um reload aqui. Opa, aconteceu alguma coisa, ó. Aqui ele fez a requisição, ó, deu um ok, tudo certinho, payload, o preview, ó, veio dados, ó. Então a gente já está recebendo da nossa API os dados que a gente precisa inserir no nosso gráfico. Mas os dados estão em um formato meio estranho, né? Ó, ele tem aqui um expense, tem um income, tem os meses, né? Eles estão nesse formato. É esse formato que eu estou recebendo aqui, ó, que eu coloquei nesse vídeo aqui para vocês. Vejam, eu já consegui fazer a requisição. Agora, o que eu tenho que fazer é a mesma coisa que eu fiz nesse outro vídeo. Vamos continuar, só para a gente acertar as coisas aqui, deixar certinho. O que eu preciso? Vou fazer dentro aqui, onde está fazendo a requisição. O que eu estou recebendo aqui? Primeiro eu vou dar aqui um console nesse cara, só para eu ter ele no console ali. Vou vir aqui, vou requisitar de novo. Vou vir aqui para o console e ele está carregando aqui, ó. O que eu tenho? Um chart base. Esse cara é o índice principal que está vindo. Ele é aqui. Ele é meu objeto com as coisas que eu preciso dentro, com o array de outros arrays que eu preciso dentro. Então tá, a gente precisa transformar no modelo, nesse modelo aqui. Então qual que é a primeira coisa que eu vou fazer? Só vou puxar um pouquinho para o lado aqui o nosso navegador, só para ficar visualmente para mim aqui, e vou aumentar essa parte aqui. Aqui dentro. Vamos fazer o seguinte, o que eu preciso? Eu preciso ter, tá, um let índice. Eu preciso pegar um índice que eu vou utilizar no meu novo array. Eu vou pegar da onde? A gente vai usar isso aqui é JavaScript agora, tá? Object.keys. Eu quero o keys de quem? Do JSON.chartBase. O que eu tô querendo aqui, basicamente, ó, vou vir aqui nesse getDash, vou requisitar aqui, ó. O que eu tô querendo é esse índice aqui, esse índice aqui e esse índice aqui. Isso aqui tem que virar um array, entendido? Só de índice, que vai ficar igual o nosso modelinho aqui, ó, o primeiro array são os índices. Então eu já consegui fazer isso só utilizando essa função aqui, ó, object_keys. Você dá um console aqui, nesse cara, ó, e vim aqui para o nosso navegador. Biblioteca do Google. Opa, só um pra gente pouquinho. ver como que faz a
Eu vim aqui no meu navegador e atualizar. Ó, eu já tenho aqui embaixo ó, um array com os meses, receitas e despesas. Uma primeira parte já está feita, certo? Qual que é o próximo passo que a gente precisa fazer? Deixa eu tirar esses consoles. O próximo passo ó, é fazer um let dos values. E o que, que eu vou fazer? Um object. Só que agora eu quero os values. Feito? Do nosso JSON.cartBase. Ok? Nós temos os values. Para a gente conseguir ter esse efeito dos values aqui, para combinar, a gente vai ter que fazer um for por ele. Eu vou ter que iterar por ele. Então vamos lá. Isso aqui. Se você não entender de JavaScript nesse momento, vai ficar difícil você entender o que eu estou fazendo, tá? Eu não vou conseguir te explicar. Você precisa entender de JavaScript. Então vamos lá. Let i é igual a 0, enquanto o i for menor que o meu value. Isso é só para mim ter algo para poder percorrer, né? Length aqui. Só para mim ter um controle no nosso array, eu vou incrementando o i. Aqui não é ponto e vírgula. Aqui abre. Só que fora aqui, o fora ele faz um scope. Então aqui fora eu tenho que criar um let data igual a um array vazio. Por quê? Esse vai ser o nosso novo array, vai ser o array maior, esse cara aqui, ó, que está por fora desse array, tá? O que eu vou fazer aqui dentro com ele? E vou dizer que o meu data no índice i, e o índice é o 0, é o primeiro 0, vai ser igual a quem? Aos meus values, ao meu values.map. Vamos usar um map. Map recebe um callback. E nesse callback eu posso já retornar aqui um returning dele do item. Eu não criei o item em i. O item, esse item é o que recebe aqui nesse parâmetro. Né? O map automaticamente joga todas as informações de value para dentro de item. Então eu vou iterar. Tudo que for de dentro, então, dos meus values que tiver na posição 0, porque o meu for vai começar como 0, vai jogar na posição 0 de data. Concordam com isso? Só isso aqui já vai resolver o data para mim. Tá? Então vamos vir aqui embaixo, ó. Vamos dar aqui um console.log fora do for do data. Salvei, vou vir aqui, vou rodar isso daqui. Ah, ele tá dando um chartBase is not defined ali. Ele tá errado aqui, né? Porque eu errei aqui é ponto. Agora sim, ele carregou de novo. Olha só o que eu tenho. Então, eu estou de acordo. O que, que eu fiz? Ó? Olha a informação que eu tenho. Tá? Os meses. E para cada mês. Lembra lá que eu tinha aquele outro array, que é o índice? O índice aqui em cima, ó. Vou dar um console log nele aqui, ó. Agora a gente tem dois, ó. Vou de cima e de baixo, só para vocês entenderem. Eu vou ter que pegar esse array que está aqui e jogar como primeira opção desse array, que daí vai ficar o mês, os meses, as receitas, são todas as receitas, e o expense são todas as despesas. Vai ficar nessa ordem. Então vamos fazer isso. Como que a gente vai fazer isso? A gente vai manipular o data, aqui embaixo a gente manipula o data, tá? O data, com quem? Com unshift. E o que, que a gente joga no unshift? O unshift vai jogar para o começo do array, o índice. Tá? Agora se eu der, vou apagar esse console aqui, não preciso dele. Se eu der um salvar aqui, vou limpar isso daqui, vou carregar de novo. Olha o que, que a gente tem. O array. Na mesma linha, ó, meses, receitas e despesas. Manipulamos o que veio da nossa API. Gente, isso é certo. Quando você está no front-end e você consulta uma API, você não tem controle daquela API, do que ela vai trazer. Então é necessário fazer uma manipulação para chegar de acordo com o que você precisa dos seus dados. Então eu vou tirar esse console aqui, porque imagine só, uma API, às vezes ela está servindo vários outros aplicativos. Não tem como a API mudar para entregar no formato que você quer. Senão ela vai quebrar os outros aplicativos. Correto? Então o que, que a gente vai fazer? Agora a gente vai carregar esse data, ok? No nosso state. Só que o nosso state está como data. Então eu vou colocar aqui, ó, data
chart, set data chart, para não ficar igual e a gente não ter nenhum tipo de problema, certo? Aqui embaixo no nosso componente a gente vai abrir essa propriedade data aqui, ó, vai receber o data chart. Inicialmente ele está sendo carregado como nulo, correto? Tá dando um monte de erro aqui, ó, porque o data is not defined, esse tipo de coisa. Mas a gente já vai corrigir isso. Onde é que ele está dizendo isso daqui? Esse erro que não está sendo definido é nesse data aqui, ó. Aqui é data chart. E aí, então ele vai fazer a verificação. Deixa eu puxar meu navegador para cá agora. Rodar aqui. Agora a gente não tem nenhum tipo de erro e também não tem o carregamento. Porque a gente não definiu ainda o estado final dele, certo? Então, agora manipulado aqui dentro da nossa função o data, ele está carregado, esse data aqui está carregado com as informações que a gente precisa para o nosso gráfico. E o nosso gráfico está recebendo o data chart. Então, quando a gente atualizar o data chart, vai haver uma renderização novamente. Então, a gente faz isso, vem aqui e usa a função que atualiza set data chart. E a gente passa o data chart aqui para ele, o data. A gente está substituindo esse null por toda aquela informação. Se eu salvar aqui, olha o que aconteceu aqui. O nosso gráfico apareceu, certo? Mas ainda não é o gráfico que eu estou usando nesse modelo aqui, né? Então, o que a gente precisa fazer? Aqui, ó, vamos procurar aqui o column. Aqui, ó, column é o type. Então, a gente vai vir aqui no nosso componente e mudar isso daqui, ó, o type. Certo? Volto aqui para o nosso aplicativo e está aí, ó. Tá? Exatamente o gráfico que eu estou utilizando aqui. Tá, exatamente. A única coisa que está diferente aqui, que a legenda está embaixo, eu acho que eu lembro aqui, mas você pode passar um options aqui, ó. Um options para o gráfico aqui, então vamos passar aqui esse cara. Esse option você pode até fazer fora aqui, que ele é estático, então posso até declarar que é um const. Option chart, vou declarar ele assim para ele não dar option chart. Confusão. Vamos ver se tem um title aqui, propriedade title. Vai ser receitas e despesas, tá? Opa! Despesas. Ok, fechou. E aí a gente deve ter o legend. O nosso legend a gente coloca como... acho que position. Eu acho que o legend é um outro objeto, daí é position. Daí aqui a gente coloca bottom. Eu acredito que seja isso daqui, tá, pessoal? Eu pego esse options e jogo para dentro aqui, ó. Nosso componente. Vou salvar isso, vamos voltar para o nosso navegador. Vou dar uma atualizada aqui. Não é, deixa eu só procurar aqui na documentação. Tá? Readmore aqui. Data format. Para mim ver o que eu estou errando ali. Olha, ele vai carregar várias coisas aqui. Eu quero a parte do options. Ele carregar aqui, então. No meu options. Mas eu não quero... material design, não é esse que eu quero. Tá. Var options. Era para ser isso daqui, legend. Options. Vamos tentar ajustar isso que ele fez aqui. Ah, eu errei position aqui. Caramba, hein? Ah, agora tá ali, ó. Feito. Eu tinha errado ali uma escrita, né? A sintaxe. Position, coisa que a gente nunca cuida direito, né? Esses são os errinhos básicos que acabam acontecendo. Então tá aí, gente. O nosso gráfico, ó, tá alimentado. Tá, ó,
com os dados que vêm da minha API. Aqui, tá? Os mesmos dados que eu fiz um get aqui nessa extensão aqui, ó, para testar minha API, ó. Ela puxou, tá aqui os dados, ó, receitas e despesas. A gente conseguiu carregar aqui. Agora você pode fazer o seu teste aí, tá? Se você quiser estudar esse código, eu vou fazer o seguinte, ó. Vou parar a execução dele aqui. E vou dar um git init. Inicializou o git aqui. Tá? Eu vou criar um repositório e vou deixar na descrição do vídeo para vocês poderem pegar esse código. Aqui ele parou, meu gráfico, o servidor dele vai ficar dando esse erro aqui, normal. Tá? E aí você pode pegar lá. Certo, pessoal? Se você gostou do vídeo, ele é um vídeo um pouco mais longo, mas eu fiz ele passo a passo para explicar para vocês como é que vocês colocam o gráfico no React. Tá? Então, é uma questão de vocês terem aqui os dados antes da renderização. Tá? Por isso que a gente faz isso daqui, para não deixar renderizar erro. E a gente usa um state para quando o state atualizar, automaticamente o React ele detecta. Quando esse state atualiza, o valor troca, ele refaz a renderização. Tá? Então, se eu der aqui, ó, o servidor parou, né? Então, deixa eu voltar. Ó, vou dar aqui um npm run dev, só para npm run dev. Olha só. Tá rodando de novo. Então agora eu atualizo aqui, ó. Acontece tudo que tinha que acontecer. Se eu vim no network, tudo carregou, ele fez as requisições. Aqui, ó, dash, requisitou o que queria e atualizou o nosso gráfico. O usuário nem viu que teve uma renderização de tela. Feito, gente. Esse era o vídeo. É um vídeo um pouco mais longo porque eu fiz passo a passo o carregamento do Google Charts. E aí fica a critério de vocês agora testarem esse código aí na máquina de vocês com a API que vocês estão utilizando. Eu vou deixar na descrição do vídeo o repositório, faz um clone lá do repositório e dá uma estudada. Certo? Beleza? Não se esquece de se inscrever aqui e de divulgar para as outras pessoas aqui o meu canal, vocês vão me ajudar bastante. Deixo um abraço para vocês, bom feriado, pessoal, e até mais.